Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença na quarta edição da Festa do Arroz no Centro de Artes e Cultura de Ponte Sor. Só para relembrar o nosso programa, que já foi feito hoje durante a manhã, tivemos a segunda caminhada orientada pelo património de moagem de Ponte Sor, intitulada Giram Rodízios de Espuma, pelas 10h30. Também pelas 10h30 fizemos um ateliê de criatividade infantil elaborado com trabalhos feitos de arroz. E agora vamos então iniciar a parte da tarde com a leitura expressiva de excertos do livro As Mulheres do Meu País, de Maria Lamas, que será o Pedro Fernandes que irá fazer então aqui esta leitura. Depois também uma leitura de um texto de poesia escrito pelo Pedro Fernandes, mas que será interpretado pela Rosa Vital. Espero que gostem. A partir das 4 da tarde temos então a degustação do arroz doce e prolongar-se-á o programa. Muito obrigado. Muito obrigado, diretor. Boa tarde a todos os presentes. Este é o excerto de As Mulheres do Meu País, de Maria Lamas. Portanto, a cultura do arroz, uma das principais culturas agrícolas do nosso concelho até a década de 70 do século XX, ocupou numerosas mulheres. Elas faziam todo o trabalho da monda e da ceifa, como sucede nas outras zonas onde se cultiva o arroz. Na Marateca, a cultura é feita pelos caramelos, homens de mira que vêm em grandes ranchos na altura própria preparar o terreno para a sementeira. No Alentejo, monda-se em junho, conforme a época em que se semeou e a qualidade do arroz. A época de ceifa é em setembro. As mulheres vêm de aldeias próximas e permanecem no arrozal o tempo necessário para realizar a sua tarefa. Quando, porém, há falta de pessoal, também vêm de outras regiões, mas são sempre alentejanas. Formam grandes ranchos. O sistema de instalação é o mesmo que a das ceifas do trigo. A cucária para cozinhar, separadamente a comida de todas. Uma pipa de água para matar a sede e para os gastos indispensáveis. O acampamento com pequenas choças ou barracas de palha de arroz, onde mal cabe uma pessoa deitada. Dispersas sobre os sobreiros ou perto do fogão, e que são o único abrigo do pessoal contra os mosquitos e a umidade da noite. A grande diferença entre a monda e a ceifa do trigo e do arroz está nas condições de trabalho. As marinhas da região de Aveiro, pelas condições do terreno, forçam as mulheres a trabalhar com a água e o lodo, até quase ao ventre. Os arrozais do sul, até no nosso concelho, embora tenham geralmente a água mais baixa, impõem às mondadeiras um outro tormento, gravíssimo para a saúde: os mosquitos. No Ribatejo, o Val do Sado e Alentejo, a malária é companheira inseparável dos arrozais. As mondadeiras e as chafeiras suportam este suplício e sofrem as consequências mais intensamente que ninguém. Ao anoitecer, quando largam o trabalho e se dispõem a descansar, são atacadas por nuvens de mosquitos. E sucede, frequentemente, durante o seu tormentoso labor, caírem acessos de febre e frio, ficando ali, entre muras mortais, até a sezão passar. A maioria das mondadeiras e ceifeiras é constituída por mulheres solteiras e jovens. No entanto, há bastantes mulheres casadas que vão também empregar-se naquelas fainas, para equilibrar a economia do casal e guardar alguma coisa. As que têm filhos levam-nas quase sempre consigo. As crianças permanecem no recinto do fogão pasmadas ou entretidas em brincadeiras pacatas, enquanto as mães trabalham. As crianças, naquele ambiente, têm um ar tristonho, que confrange. Dir-se-ia que qualquer coisa as atemoriza e lhes tira a natural vivacidade. Quando o filho é de peito, uma irmãzita ou outra criança toma conta dele e o leva à mãe, para que ela lhe dê de mamar. De vez em quando ele chora. A mãe então dá-lhe o seio, mesmo de pé, sem sair da lavra do arroz, sem tirar sequer os pés da água. As mulheres dos arrozais têm uma expressão fatigada, dolorida, que não se nota nas chafeiras do trigo, pelo menos entre as mais novas. O horário da faina nos arrozais costuma ser o seguinte: as mulheres enregam 1 hora depois do sol nascer, largam meia hora antes do sol se pôr. O trabalho do arroz é pago mais caro que o do trigo. A monda é feita quando o arroz ainda não tem bago. A ceifa
embora requeira menos experiência, também é feita com extrema delicadeza. As mulheres vão colocando as paveias sobre os esteirões. Os molhos são depois feitos pelos homens. O arroz que vai caindo das espigas, ao serem deitados e carregados aos molhos, é recolhido pelas mulheres nas gorpelhas. Grandes alcofas também fabricadas, quase todas, pelas aldeãs do Algarve. Quem transporta os molhos para cima dos esteirões colocados juntos das carretas, que os levam depois até a debulhadora, são também as mulheres. Os homens fazem as carradas. Junto da debulhadora, são ainda as mulheres quem vai chegando aos homens os molhos, que eles colocam na máquina, com um forcado. O traje da mulher, na faina do arroz, é semelhante ao da mondadeira e cefeira das demais regiões alentejanas. A que usa mais, o que usa mais são canos de velã nas pernas, como as trabalhadoras dos outros arrozais. Os canos são atados no artelho com um atilho e ficam seguros sobre as saias, que formam calções por debaixo do joelho. Esta foi a realidade para incontáveis gerações de mulheres. Boa tarde, o meu nome é Rosa Vital. Vou ler aqui um texto poético efetuado pelo Pedro Fernandes, baseado neste texto mais científico que ele esteve a falar sobre o que realmente é o trabalho árduo que as mulheres, as mondadeiras, as ceifeiras fizeram e continuam a fazer em algumas regiões, nesta faina tão dolorosa. Então ele fez este texto poético que eu passarei a ler. É dedicado a todas nós mulheres que hoje já temos uma vida mais fácil, mas que estas mulheres que trabalharam arduamente, acho que têm todas o nosso carinho. Então diz assim: trabalhando de sol a sol, numa repetição sem fim, nós somos quem vos coloca a comida na boca. Vós não sabeis os nossos nomes, mas somos nós quem vos dá a vida. Sem nós não terias agora na boca esse alimento. Terias outro, mas não teria o mesmo sabor. Nós, mulheres, fomos mais que os homens. Do nosso jeito fomos deusas, caminhando sobre a água e o sol queimando as nossas faces. Com nossas mãos colhemos o fruto da terra, sofrendo mais do que deveríamos, fazendo mais e melhor que os ratinhos que vinham de outros lugares, devorando o nosso alimento, o nosso sustento. Porque nós, mulheres, somos quem vos dá a vida, com o nosso corpo e com o nosso trabalho, quando levarem essa comida à boca. Lembrem-se de nós, as heroínas não cantadas da história. As heroínas não cantadas da história. As heroínas não cantadas da história. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Isabel Silva. Vamos dar continuidade ao programa da nossa Festa do Arroz e esta atividade que agora se segue intitula-se Conversas à beira dos canteiros de arroz, depoimentos sobre a cultura do arroz no concelho de Pontessor. Vou fazer uma brevíssima introdução sobre a cultura do arroz aqui no concelho e depois passaremos então à conversa com os nossos convidados, cuja presença desde já muito agradeço e que em seguida apresentarei. Então, muito brevemente, o cultivo de arroz em Portugal só começou a ganhar expressão nacional a partir do século XIX, quando, a reboque de um conjunto de medidas proteccionistas, várias regiões do país começaram a produzir este cereal. Porém, favorecida pela abundância de água, a ourizicultura desenvolveu-se de forma muito desigual no território nacional, atingindo sobretudo as planícies aluviais de alguns dos maiores rios portugueses, Mondego, Sado, Voga e Tejo, e seus afluentes. No Alto Alentejo, durante o século XIX, o arroz apenas se cultivou numa primeira fase ao longo da Ribeira de Longomel e, posteriormente, junto da Ribeira de Sor, o que implicou que a cultura se tivesse restringido aos concelhos de Gavião e de Pontessor. As vicissitudes locais da cultura orizícola seguiram, grosso modo, as tendências nacionais, ou seja, se por um lado o Estado protegeu alfandegáriamente a cultura do arroz, o que significou a sua continuada expansão, por outro, em determinadas ocasiões foram publicadas medidas restritivas ao cultivo deste cereal, devido à sua associação à disseminação do sesonismo, paludismo ou malária. Este processo culminou aqui em Pontessor com a criação do posto antissesonático, que foi inaugurado no final dos anos 30,
mas nem por isso a cultura do arroz mostrou qualquer retrocesso no panorama agroflorestal do concelho. E em 1952 era a segunda principal cultura de Ponte Sor, em termos económico-sociais, sendo apenas suplantada pela preponderância do montado de sobre. Esta importância histórica deixou vestígios patrimoniais, nomeadamente os núcleos de arqueologia industrial, secagem e descasque de arroz, que temos aqui hoje no edifício do Centro de Artes e Cultura e que em breve passarão a fazer parte do Museu Municipal. Tem também, ou significou também, uma marca na memória coletiva relacionada com os trabalhos em torno do arroz. E essa é uma memória que urge preservar. É por isso que, no âmbito das investigações que temos vindo a realizar para o projeto de criação do Museu Municipal, temos procurado recolher testemunhos orais de pessoas que, felizmente, ainda estão entre nós e podem partilhar as suas memórias e cujas vidas estiveram, e estão, em alguns casos ainda, ligadas à cultura do arroz. E por isso, porque nada melhor do que um discurso na primeira pessoa sobre este tema, convidámos algumas dessas pessoas para estarem aqui hoje. Passo a apresentar a dona Diolinda Matos, de Longomelo. Isto agora já não está de acordo com a ordem que eu tinha inicialmente, porque infelizmente houve uma senhora que não pode estar connosco hoje, a dona Alice Pereira, de Val do Bispo Fundeiro, que fez uma pequena cirurgia e infelizmente hoje não estava disponível para estar aqui, mas cujo testemunho é também bastante rico e que terão a oportunidade de ouvir noutra ocasião. O Sr. Luís Miguel Cruz Buxo, o Sr. António de Matos, do Resmaninhal, o Sr. Manuel Cunca, também de Resmaninhal, e o Sr. António Vicente Churro, de Tom. Portanto, eu começo por lhes pedir desculpa se eventualmente tiver que vos cortar a palavra num momento ou noutro, porque temos que cumprir o programa, não é? E por volta das 4 vamos todos provar o arroz doce. De qualquer forma, muito obrigada, renovo os meus agradecimentos por estarem aqui. E eu começava por perguntar aqui à dona Diolinda. É a primeira, está aqui ao pé de mim, vamos por ordem. Começava por perguntar à dona Diolinda o que é que se recorda da longa vida que já tem e do trabalho que fez nos canteiros de arroz, não é? Ao longo de muitos anos. O que é que a marcou mais? Do que é que se recorda assim com mais força, com mais emoção, desses tempos todos em que trabalhou o arroz? Olha, a senhora que está ali sentada, que é a minha filha, portanto, são as duas, a mais nova e a mais velha. Nasceu no dia 4 de março. No dia 4 de março. E no dia 4 de abril. Veio plantar arroz junto comigo, ali para a idade do Dr. Lobato. Acima de uma maracha, dentro de um cesto. E andou sempre ali, do princípio até o resto. Até eu acabar. Foi na cepa, foi na planta, foi na monda, e acabou de nascer, foi logo para aquele serviço. Foi assim a minha vida, sempre. Foi sempre. Trabalhar, e nunca arranjar nada. Era um trabalho duro, não era? Já me contou. Muito duro. Quando foi participar do arroz depois, os poços naquela altura, os anos muito secos, secaram, o arroz não espigou como devia de ser, foi engasgado, e depois dei pouquinho de grão, aquilo era só pano. Fomos participar, aquilo era um monte de palha. Eu e o meu marido, já lá está, estávamos a trabalhar. Uma vida inteira de trabalho juntos, não é? Rapámos uma noite inteira dentro do canteiro, dormimos dentro do canteiro, a ela depois faltou, não sequer ficava uma poça, fazia uma cobra. Depois ficava um cabeça com alto, aquilo era só torrões. Aquilo era só pano, cipámos o arroz para colher aqueles peguitos que tinha para aproveitar. Ali é que a gente dormia, passámos a noite, mas quando foi às tantas, tivemos que ir lá a uma vala, cipar o hortelão de burro, uma erva que havia que se chamava hortelão de burro, para tapar a cara que os moscos comiam.
minha gente. Tudo bem. Plantei arroz no moço do lado. Plantei na Livana. Plantei arroz em todo lado. Plantei arroz no fundeiro. No fundeiro, naquele do senhor engenheiro Góis. Plantei na Braçalha, lá por trás do Batalho da Barantes. Plantei em todo lado. Na Ribeira foi em todo lado. Em todo lado. E nunca arranjei nada na seara do arroz, caiu-me sempre mal, nunca fiz nada. Olha, e como é que era o dia-a-dia de trabalho? Que horas começava, a que horas acabava? Como é que se vestia? Era a casar, era de ver, era de sol a sol. E depois de noite íamos para casa, fazíamos o comer para no outro dia, para comermos à noite. Ainda íamos regar uma horta, ainda tínhamos um porco para tratar, e guardámos sempre um porquinho. Ainda tínhamos um porco para tratar, ainda tínhamos umas galinhas, ainda tínhamos essas coisas todas. Tínhamos que deixar comer para o porco, já ligado, já arranjado, e cozíamos pão de noite para ir de dia trabalhar para aproveitar o tempo. Era assim o tempo dos pobres. Era assim. Como é que se protegiam as mulheres que andavam mergulhadas nos canteiros? Como é que se protegiam da água e dos bichos que por lá andavam? Os naturais, aqui já era pegado no número das mãos. A gente apanhava de machete, andava na monda e eles escorravam e a gente largava logo a machete. Largámos logo a machete. Era assim. Era assim. Uma vez, à hora do meio-dia, nesse dia fui sozinha. Quando foi à hora do meio-dia, fui comer um bocadinho de pão com sardinha, para o meu almoço. Vi umas calças velhas do meu marido, não tinha joelhos, estava com os joelhos de fora. Estendi-me assim maneiras, em cima da maracha, dei-me assim uma soneira. Depois senti uma coisa muito fria para a perna acima. Quando eu vou assim virar a cabeça uma cobra, subi com a perna acima e pôs o gargalo de fora e eu estava assim. Fui para apanhar, ela deu um salto, saltou para dentro de uma charca que lá havia muita grama e nunca mais a vi. E faziam grandes esforços as mulheres? Às vezes tanto como os homens? Fazíamos tantos esforços. Eu cheguei com uma terra para arroz. Meus pais eram pobres, criaram outros 8 filhos, sem vergonha do mundo, mas depois os últimos é que ficaram mais mal. Eu era a mais nova. Era a mais nova, trabalhei para eles todos e para ninguém trabalhou. Porque eles todos foram para a casa deles e eu fiquei sozinho. Depois tive uma irmã que ficou com uma doença muito grande dos meus pais. Este ano ia pôr os meus pais não pagarem, não fazerem dívidas. Eu trabalhava até dizer chega. A dizer chega. Trabalhava quase noite e dia. E depois tinha uma opção lá na Casa Rebelo, lá dos engenheiros que foram lá criados. E eu trazia 3 mulheres a plantar arroz atrás de mim e eu acabava à frente delas. Tinha que arranjar terra para elas. O meu pai não pediu dinheiro para não ficar com mais dívidas. Foi assim, a minha vida foi sempre assim. Eu sempre me pedi só com nada. Vim para todo lado, nunca arranjei nada. Papel, as banhas, eu punha por arroz. Dona Diolinda, e havia, lembra-se de haver aquelas doenças que normalmente estão associadas ao arroz, o sesonismo, as sezões? Tive muitas sezões. Havia farmácias no Jus, íamos lá aviar as receitas, eram uns comprimidos assim desta largura, depois tínhamos a tampa, tínhamos arroz, em volta, não cabia na garganta, tínhamos que cortar aquilo com uma tesoura, porque nem estava lá dentro. E apesar do trabalho ser tão duro, de haver momentos de, imagino, de um grande sacrifício, também havia alegria no trabalho? Muita. Havia um rapazinho aqui da Ponte que fazia o correio lá para o mar, para uma taberna que lá estava, e levava a mandinha às portas todos os dias. Então, era a estrada velha, não ia ao patrão, era a estrada batida, e depois quando a gente andávamos todas juntas, ou fosse na mão, ou fosse na plança, assim que a gente podia, e a gente começava a ouvir. Chamámos-lhe louro, ele era assim louro, o cabelo era louro. E a gente começámos a pegar como era estrado, passava assim por cima do arroz.
A gente estamos por aí, 20 ou 30 raparigas, tudo cantadas no nosso campo. Estamos a pegar com ele. Eu já tinha medo de passar o pé da gente. E um dia, vem por lá embaganhar. E eu mal às costas, tinha com o olho na gente. E lá vem ele. E depois, Lolo, fora com ele que não tem. Ele encheu com a gente, com mal às costas. A gente lá dentro, quando ele chegou lá, o pai da gente pôs as calças abaixo. Pôs as calças abaixo, a gente andávamos no mundo do arroz, era uma cheia, era muito, muito, cada lá, eu tive que fugir. Tive que fugir. A gente trabalhava muito, nós adoramos muito. Os bailaricos, como é que eram os bailaricos? Olha, tenho que me dar a minha boca, tenho a boca. Então, enquanto a Dona Diolinda está aqui a beber um bocadinho de água, vamos passar aqui ao Sr. Luís Miguel, que os bustos têm o microfone funciona, não funciona? Sim, acho que sim. Queria perguntar qual é a sua ligação e a ligação da sua família à cultura do arroz aqui no concelho. Olha, não sei se estão a ouvir, a minha ligação é muito grande porque vivi, enfim, sendo muito mais novo do que esta senhora, tenho metade da idade dela, e mais novo aqui com os meus amigos, tenho menos 10 anos com o Manuel Cunca e com o amigo Chorro e menos 20, enfim. É pena que somos todos cachamelas aqui assim. Eles por nascença, eu pelo sangue. E a assistência também é quase toda. Muitas das pessoas que estão aqui foram ceareiros lá de Salteiros, ou dos meus tios, Zé Lobato, ou da minha avó bifada, Dona Flávia, o Dr. Pires Santos. Pronto. Está ali uma querida amiga minha, a Sra. Antónia, que está mal a dizer adeus, e que nos conhecemos desde que eu nasci, não é? Pronto, portanto, a minha perspectiva não é a perspectiva desta senhora, a minha perspectiva era a do filho do proprietário da propriedade onde se fazia o arroz com os ceareiros. E havia uma relação muito estreita entre as pessoas. Aliás, a minha participação aqui tem a ver, quando o Luís um dia me falou no assunto, eu disse, eu tenho em casa, em arquivo, o Carlos Faísca, desculpe, é que eu tenho um amigo chamado Luís Faísca. Já lhe disse isso. O Carlos Faísca me disse, eu disse, eu tenho em minha casa arquivos muito interessantes desde 1940 e tal, feitos com a letra extraordinária do meu avô e depois menos extraordinária do meu pai, feitos em folhas de papel almaço, onde tinha o nome dos ceareiros, as parcelas deles, a semente deles, o adubo deles, o que eles deixavam para a semente e o que resultava. Portanto, eu tenho um espólio interessante. Tinha também, tinha e tenho também o correio que vinha todos os anos da Comissão Reguladora do Comércio de Arroz, porque ao contrário do que hoje se passa, em que vivemos num mundo global e num mundo, enfim, que os preços são livres, antes não havia uma proteção sobre isso, enfim, era um Estado corporativo, diferente do que é hoje, com os seus benefícios, as suas virtudes e os seus defeitos. E o que vos queria dizer é que lamento que só estejam aqui pessoas ligadas à Ribeira de Mel, porque a Ribeira de Mel foi efetivamente a grande zona de produção de arroz aqui na zona. Mas também na Ribeira, no Val da Bica, se produzia arroz, no Fundeiro, como aqui já foi referido, e em qualquer vale aqui da zona se começou a produzir arroz, além depois das casas agrícolas grandes, a Casa Silva, o Dr. Coelho, a Casa Vaz Monteiro, que era a maior produtora de arroz daqui do Concelho de Ponte Soura, a Casa Góis, uma série de casas aqui, nos Foz do Arrão, nas ribeiras dos Foz do Arrão, na Ribeira da Pernancha, tudo isso produziu muito arroz. Mas realmente aqui a Ribeira de Mel era dita, aliás o meu pai dizia-me, e porque tinha ouvido dizer que Ponte Soura tinha sido a terra onde primeiro se plantou ou se semeou arroz no país. Isto não era verdade, não tem veracidade histórica efetiva, porque foi eventualmente em Alcácer do Sal, foi no Delta do Mondego, mas também foi aqui, portanto não se sabe muito bem
as datas, há uma certa, enfim, como tudo na história, há sempre alguma hipótese de estarmos a elaborar algum erro. Se permite interromper, só para períodos mais recuados, existem registros noutros sítios. Para o século XIX, desde 1902 ou 3, creio eu, temos um registro de que se cultivava 1803. Até realmente uma coisa. Quando a Ana também referiu, 1800, que nos anos 30 a cortiça tinha mais impacto do que o arroz, nos anos 50 poderia ter mais impacto, não sei se económico, porque a cortiça nessa altura não valia o que valeu nos anos 80, 90 e 2000. Portanto, a cortiça valia pouco nessa altura, e o arroz, proporcionalmente, valia mais. E depois o arroz tinha uma vertente social, cultural, muito diferente da outra, porque a outra era o proprietário que colhia, que tirava a cortiça, que pagava aos trabalhadores, não como se paga agora, não se ganhava nesses anos na cortiça o que se ganha agora, os 70 e 80 euros que as pessoas ganham a tirar a cortiça, nessa altura não se ganhava isso, portanto a importância do arroz era muito importante. E era tão mais importante para as famílias, porque era muito do sustento deles. As pessoas, o arroz com que ficavam, era o arroz com que ficava para se comer durante o ano. Também se tinham batatas, também tinham milho, também se fazia milho, porque aqui nesta região comia-se mais pão de milho do que pão de trigo, que era a zona de regadinho. Aliás, não há pão de milho tão bom como o da Ribeira de Montebello, ali como a cunhada da Sra. Antónia Paz. É o melhor pão de milho que há, que é aquele pão de milho assim maçudo, muito melhor do que qualquer outro. E portanto, o arroz tinha uma importância fundamental para a subsistência das pessoas, como também tinham depois outros trabalhos que iam fazendo. Portanto, na minha perspectiva, de pessoa que acompanhou isso desde muito cedo, eu fui sempre muito para o monte, pequenino, portanto, eu nasci em 57, se calhar já lá andava nessa altura, ia com o meu pai, andei por ali sempre, e sempre conheci os ceareiros, lembro do pai do Manuel Cunca, enfim, desta gente toda, deste senhor e muitos outros familiares, pessoas que aqui estão. E portanto, aquilo eram momentos muito vividos. Quando chegava à altura, a preocupação de arranjar as terras do milho, porque havia muitos olheirões na Ribeira, a Ribeira estava limpa, o que hoje não está, porque as pessoas tinham a preocupação de limpar a Ribeira. Para quê? Para depois poderem fazer os açudes. Para tirar a água da Ribeira e não custar dinheiro tirar a água da Ribeira. Nós ali, no nosso caso, tínhamos uma partilha de veras original entre a parte da casa do meu pai e do meu tio, portanto, a minha avó, que se chamava Eva, os Rus, Eva Machado Lobato, depois havia o José Machado Lobato, que era o que esta senhora falou, o Dr. José Lobato, depois havia outra senhora que era a Flávia. Não, a dona do Manel Zé não era no meio, era mais acima. Essa era mais acima, Salteiros. Monte da Tília, pronto. Monte da Tília, que era do Sr. Manel Zé e que anteriormente também pertenceu à nossa casa. Pronto. Depois havia partilhas de horas de rega, que era muito significativo. Fazia-se um açude montante destas três propriedades. Portanto, ali na zona do Monte do Valente, onde hoje há uma ponte que dá a direção ao Monte de Valdesalteiros, que segue a direção aos Salteiros, fazia-se um açude, que era feito por todos os lavradores ali da zona, que eram beneficiários. A nós, por exemplo, calhava toda a água do nascer do sol, do pôr do sol ao nascer do sol, o que obrigava a ter um regador permanente. No nosso caso era o Manuel Russo de Desmanhal, que foi o carteiro, foi empregado dos Correios aqui na zona e que toda a gente conhece. O Manuel Russo dormia lá, cá embaixo, ao pé da casa do motor, e a obrigação dele era, durante a noite, conduzir a água e de manhã cortá-la para que a água chegasse aos meus tios lá mais abaixo. Portanto, as águas eram divididas, tanto aqui como na zona do Sr. Vicente Ju, que vai ali do nosso amigo, como no Desmanhal, enfim, havia também pessoas do Desmanhal, porque os agricultores também tinham os seus... Pois há muitas histórias engraçadas acerca disto. O meu pai uma vez foi ver num rapazola
que andava por lá nesse alteiro e que era garraieiro. O garraieiro era aquele que guardava os garrais. Os garrais eram os futuros bois de trabalho. Liga. Não pode ser compadre. Eu nessa altura ainda não tinha nascido. Mas Ele é que era lá o guerreiro. quando eu falo em guerreiros, falo de outros mais tarde. E o meu pai foi à procura do guerreiro e o guerreiro não aparecia. O meu pai passou por lá e chamava pelo nome dele, que eu agora não me lembro. E ele dizia: ó doutor, eu bem o ouvia, mas eu estava deitado na maracha lá com uma magana. Eu estava com uma rapariga, com aquele namorado, deitado debaixo da maracha, nas marachas do arroz, crescia a mulher. E era uma coisa muito dura. Peço desculpa, pode explicar o que são as marachas? Pode haver quem não As saiba. marachas são os... É as paredes do arroz. Pronto. A razão porque a Ribeira de Longo Melo nunca evoluiu para uma cultura de arroz mais mecanizada foi pela falta de água e pela dimensão dos terrenos. A água era pouca, era a água da Ribeira, que, como vos disse, era dividida, e depois eram os poços que se construíam nas várzeas. Não era? Nós tínhamos 3 poços com 3 motores a gasóleo que se tirava para regar quando a água das partilhas não chegava. Por isso, nunca era possível fazer canteiros com a dimensão, por exemplo, deste auditório. Este auditório terá meio hectare, nunca era possível fazer porquê? Porque a água, o arroz tinha que ser plantado, com água. Com alguma água, com a terra muito úmida. E então encher um canteiro pequenino, encher uma coisa de metade da estrada era fácil. Encher uma coisa deste tamanho era muito difícil, porque quando estivesse cheio já estava evaporado. Por isso, aquilo era assim, era feito, como ainda hoje nós vimos nos filmes, nos documentários, nas cinematográficos e noutros, na China. De tal maneira que a certa altura veio um colega do meu pai, aqui a Ponte Soio, meu pai pôs lá ao monte, e ele disse assim: "Oh, Manel, estou aqui na Ponte Soio, o arroz faz-se como na China." Porque ele conhecia a realidade, enfim, porque era uma pessoa informada, era a mesma coisa. Nós fazíamos, o lavrador fazia o viveiro. Depois, o viveiro era transplantado pelos ceareiros para os talhões respectivos. E depois, a monda, a lavoura já tinha sido feita pelos donos da casa, quer dizer, nós tínhamos 5 juntas de bois de trabalho que faziam esse serviço. E depois tínhamos os tais garraios que eram comprados. Isto é um assunto também muito interessante, que eram comprados, estas casas deste tamanho, e aqui as da Ribeira de Longo Melo, não tinham facadas de vacas que se chamam mirandesas, ou que se chamam, nós aqui chamamos sempre ratinhos, porque nós aqui, do teto para cima, chamamos ratinhos a todos. Tudo que não era do teto para baixo era ratinho. As pessoas que viviam de Vila de Rei, de Nação, da Ortiga, era tudo ratinhos. Os beirões e os minhotos, os transmontantes, era tudo ratinhos. E então nós chamávamos aquelas vacas de trabalho, aos bois de trabalho, ratinhos, era o gado de ratinho. E então as casas como a nossa, como a do pai ali do Dom Vicente, compravam garraios na Feira da Comenda, na Feira de São Miguel, ia-se à Feira da Comenda, eu fui várias vezes à Feira da Comenda, e comprava-se 10 garrais, ou 12 garrais, ou 15 garrais. E compravam-se, trazia-se, havia um miúdo que acabava a escola, e depois era o garraieiro, que andava a guardar os garrais, e depois a gente escolhia, o boieiro escolhia os garrais mais parecidos para fazer a junta e para os amansar. Era um serviço duríssimo, amansar 2 garrais e transformá-los em bois de trabalho, era uma coisa duríssima. Portanto, essa lavoura era feita pelo proprietário. A monda era feita pelo ceareiro, não era assim? Depois a monda era feita pelo ceareiro e vinha, e era o que os bois comiam durante essa altura, era aqueles molhos de molhante que se trazia, era o que os bois comiam durante a noite, o boieiro levantava-se à meia da noite e tratava do gado. Depois, a ceifa era feita por eles, pelos ceareiros, e trazer os molhos
do arroz era a responsabilidade dos carros de bois do patrão que traziam para a eira. Na eira era feita a debulha com máquinas fixas, máquinas feitas ali no Tramagal, nas máquinas amarelas, com uma correia, com um motor, e por vezes se variavam. Eu recordo, por exemplo, um facto... Peço desculpa de interrompê-lo. Todo me estou a demorar. É só porque temos que passar para o próximo testemunho. É porque esta história da máquina também entrou cá ali com o testemunho do Sr. António. Mas eu vou só contar uma história da com máquina certeza. que não tem a ver com a máquina, Com certeza. mas que tem a ver até com imagens da literatura portuguesa. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Barranco dos Séculos do Alves Futebol, em que expressa isso muito bem. A certa altura, a máquina avariou. E estava quase a chover, porque o arroz era antes da Feira da Ponte. Era molhado antes da Feira da Ponte. E era nessa altura que o tempo mudava muitas vezes chovia. Estava quase a chover. E Manuel Maria, que era lá o empregado de toda a vida do meu pai, disse assim: ó, doutor, olha que está quase a chover, o motor nunca mais vem do Tramagal. O motor tinha ido arranjar o Tramagal, a máquina estava parada. E se a gente pusesse os bois na eira? Então foram-se buscar os bois. As 5 juntas de bois, eram 10 bois corpulentos, eram bois ratinhos que pesavam seguramente 700, 800, 900 quilos. Fez-se um cordão à roda da eira, foram-se buscar umas varolas de eucalipto. Puseram-se os bois ali assim, e durante 1 ou 2 dias foram os bois que pisaram o arroz, que pisaram a palha, fizeram o arroz e com o pau a bater. Pronto. E isso era só para... Isto era trabalho desta gente. Depois, ao fim do dia, fazia-se as contas, enfim. E tudo vivia numa certa harmonia, havia alegria na eira, enfim, com as dificuldades da época, com toda essa gente. Esta gente trabalhou no arroz. Foi uma gente que passou muito por causa do aspecto sistemático, das estações, daquilo tudo. Eu posso lhe dizer que um tio meu, tio-avô, que era o dono do Monte da Machada, o Sr. Machado, a Tijaquina. Pronto, eu posso dizer que dormi até casar na cama em que a minha Tijaquina morreu. Por isso, que é hoje do meu filho Duarte. Pronto. No Monte da Machado, o meu tio Machado, que era tabelião em Pontessor, morreu por causa das sessões. Não porque ele fosse trabalhador do arroz, mas porque era um inveterado caçador de narcejas. E então passava os dias atascado até aos joelhos naqueles olheiros e naquela ribeira a caçar narcejas, e morreu em consequência das febres produzidas por isso. Pronto, o meu depoimento está feito. Se quiserem dar algum esclarecimento posterior, está. Obrigada. Já agora, antes de passarmos ao Sr. António Vicente Chuco, cujo testemunho se calhar guardamos para o fim para vermos depois ali 2 ou 3 fotografias, se não se importa, passávamos aqui para o Sr. António Matos, que ainda tem um moinho que funciona. Pode explicar-nos de que forma é que esse moinho está ligado aqui à cultura do arroz, na zona de Lomel, do Resmanhal? Aqui é pena realmente, isto está mais fácil de se manter com outros. Neste tanto, era feito o viveiro, a seguir ao viveiro era feito realmente a plantação do arroz, era a monda, depois era desmontado e ganhava espiga, e era ceifado e era levado para a eira. Bom, depois deixamos isso. Eu conheço o arroz já desde 1900, aqui a Ribeira Cana está parada completamente. O arroz dava-se muito bem, a alga cheia perfeitamente fazia, acabou de dizer, fazia os açudes aqui na Ribeira Principal, tudo tirava, a fruta e a alga era dividida, e quando tinha água suficiente, tinha poços e tinha motores para arrancar. Mas deixamos, é para realmente, porque depois está mais fácil assemelhar o arroz, e a química do arroz é mais fácil, não tenho dúvida nenhuma. Do que num todo para toda a praça, era toda a gente que fazia a seara, e hoje não, hoje pode-se semear o arroz, pode-se fazer a agricultura, e hoje é mais fácil, não há dúvida nenhuma. E está tudo parado.
Está tudo parado porquê? Porque eu não arranjou seu emprego e tudo daqui fugiu. Isto ficou parado completamente. Olha, eu conheço a plantação, conheço a cimenteira e conheço o descasco do arroz, do moinho que eu tenho. Descasquei muitas noites, ali feito o arroz. O pouso, aquilo é duas corredoras, uma chama-se a corredora e o pouso. É forrado com cortiça e o arroz é descascado de maneira, leva 2 corridas. E depois temos uma ventoinha, pois é tudo automático, é tudo elétrico. Eu conheço aqui a moagem aqui de Pão de Sor, devia ter os meus 11, 12 anos, quando acabei de sair da escola, e então vinha com o meu pai aqui a este lado. O meu pai resolveu montar um motor e tive o motor a descascar. Aquilo é rápido, era 2 corridas. Primeira corrida, tira a casca aqui com o reservador. E a seguir leva outra corrida e depois era limpa na ventoinha, mas é mais fácil. É para isto realmente estar parado. Agora, torna-se mais fácil, o gasto total todo, e aqui arredores, ou seja, o Sol e todos os vais aqui, todos os vizinhos, tudo não havia, era outra plantação, havia o milho semeado também, mas a parte mais alegada era tudo que tinha arroz. Hoje está tudo parado. É pena. Isto está. Então, se... Sr. António, desculpe. E quem é que utilizava esse moinho? Esse moinho, era o meu pai. Comprou um motor depois, tem 4 casais de nós, e numa era forrada, como eu digo, o pouso era forrada de cortiça 5 centímetros, mais ou menos que era tirado da fábrica de cortiça, cortar aquilo, fazíamos um forro, chamava-se um forro, e depois a corredora fazia 2 corridas no arroz. Aquilo até dava pó, o arroz dava pó, porque cada uma matava o pó do arroz, é bom para dar os animais. Alimentar os animais. No entanto, está tudo parado. É pena estar tudo parado numa coisa destas. Eu conheço isto desde que eu conheço a coisa. Não tem para nada a dizer. E quem é que ia lá ao moinho? Quem é que ia lá para usar o moinho? As pessoas que As tinham... pessoas, tudo comia, tudo numa altura deixava uma saquinha, 2 saquinhos de arroz, e cada um ficava durante o ano, ia ao moinho, levava o arroz, cada saco pesava 75 kg, mais me esquece. A gente entrega aqui, a professora viu um celeiro que tínhamos entregado o arroz, aqui mesmo em professor. Aqui, na antiga fábrica de moagem de cereais e descasco de arroz, onde hoje é o um senhor chamado Chico Massal que tomava conta realmente disso. Então eu conheço isto e tenho-me a trabalhar, e sei montar, e sei fazer, e descascar arroz, e sei isso tudo. E que está tudo parado. Hoje é muito mais fácil de semear a cultura, fazer o canteiro, semear, daí a química, e tudo, é tudo fácil. E as máquinas é mais fácil, há pilhadoras, enquanto era na era, que é como diz aqui o vizinho, diz que vinha a chuva, meteu aqui na era, o arroz na era, e as juntas depois foi a descascar aquilo, a pisar aquilo, tudo isso se conhece. Aqui normalmente todos os mais velhos da minha idade, todos conhecem isto da função. Os mais novos já não estão ligados a isto. É pena realmente isto. Agora, torna-se mais fácil de semear e mondar e colher do que sempre no tempo. Era plantar, tudo que mulheres para plantar, tinhas de fazer ver, depois tinhas de arrancar, depois tinhas de cortar os olhos. Isso a gente conhece isto tudo. Então, é tudo. Agora o trabalho é diferente, não é? O trabalho é muito diferente. É pena que isto vale todo, para água aí não tem utilidade nenhuma, é feito num pouco semeio. Fora disso, o arroz está completamente, pelo menos este vale todo até o avião, está tudo parado. Não se chama bem plantado. E não se torna muito mais fácil. Muito obrigada. Muito obrigada. Se vai dar uma coisa. Passávamos então ao Sr. Manuel Cunca. Quais são as suas recordações dos canteiros de arroz, da cultura do arroz, ao longo da sua infância, da sua juventude? Eu tive já uma entrevista com a Ana, penso que disse tudo. Aqui os meus colegas do lado disseram quase tudo daquilo que eu sei. Não acompanhei, ouça bem, não acompanhei de perto toda a faina do arroz, desde
os canteiros, a planta, a monda, a ceifa, portanto, a colheita, acompanhei isso tudo. Porque o meu pai era pedreiro de profissão e a minha mãe trabalhava no arroz, inclusivamente, quase sempre naquilo que é hoje do Luís Miguel, aqui no Monte Salteiro. E eu recordo, porque eu, há bocado, a dona Violina também disse que a filha, com um mês, já acompanhava a mãe. E eu praticamente era a mesma coisa. Eu também não fui com um mês, que eu nasci em novembro, e isso tudo aconteceu em maio. Em maio, meu pai mandou fazer uma coisinha em cortiça, e eu também estava em cima das tais marachas, como o Luís Miguel há bocado falou. As marachas eram as divisões dos canteiros do arroz, que eram largas, para as pessoas poderem transportar, para se movimentarem, com os molhos do arroz, quando era a planta, com os molhos da planta, com os molhos do arroz, para poderem passar por cima daquilo, e elas eram largas, chamavam-se marachas. E então eu também acompanhei, não foi propriamente o trabalho do arroz. Pronto, fui dar a minha vida depois, fui estudar, fui para a escola, mas acompanhei desde pequenino todo o cultivo da seara. Enfim, os meus colegas aqui do lado disseram quase tudo, desde o moinho, desde como aquilo se fabricava. O Luís Miguel há bocado falou também na máquina. A máquina já veio mais tarde, porque antigamente o que se fazia era malhava-se o arroz, e a dona Violinda sabe, malhava-se. Eram os homens com as moeiras, e eram os bois, e eram as moeiras. Mais tarde é que veio a máquina. A máquina, que aqui o também sempre irá falar da máquina, o Luís Miguel também já falou. Portanto, antigamente era tudo com as moeiras, juntavam-se 8, 9, 10 homens de cada lado, com as moeiras ao lado do outro, depois com a forquilha, moviam a palha, o arroz já ficava no cimo, e era com as frutas de vacas. Portanto, eu propriamente, eu trabalhei muito pouco o arroz, mas lembro desde pequenino também, acompanhei sempre os meus pais, meu pai trabalhava e à tarde conseguia ir até de noite também para o arroz, que fazia-se arroz naquela altura e o meu pai sempre fez, a minha mãe, mais propriamente naquilo que é hoje do Luís Miguel, dos avós e dos avós deles e do pai. Pronto, não tenho mais nada a esclarecer. Muito obrigada. E por fim, Sr. António Vicente Chulo, já se falou aqui da máquina, quer explicar-nos qual é a ligação que tem a uma máquina deste género e que muito gentilmente doou recentemente ao município de Pontessor, e é uma máquina, já nos irá explicar que tipo de máquina é, que vai ser integrada no Museu Municipal que vamos inaugurar em setembro. Faça favor então de nos dar o seu testemunho. Tá. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa atenção. Como disse aqui o meu amigo Manel, já se explicou quase tudo, eu irei talvez precisar alguns aspectos. E começaria por dizer, eu sou bisneto, neto e filho de agricultores do arroz. Portanto, acompanhei toda essa cultura. De tal maneira que as pessoas hoje não se lembram, o Tom era uma localidade pequenina e isolada que se acedia por uma ponte pelos arrozais. Nós tínhamos que ir lá pelo meio dos arrozais a passozinho devagarinho, dia e de noite. Eu vinha para a escola com o Manel, lembro-nos que vinhamos na caminhonete da carreira e todos os dias de manhã e à noite lá passava eu pelas marachas. O meu avô era um homem excepcional e que tocava todos os instrumentos, inclusive era moleiro. Nós temos um moinho montado com um moinho de descascava. O meu avô sabia descascar arroz. Eu tenho lá os apetrechos todos de descascar, tenho a forra de cortiça da moco. Não tenho a moco, me roubaram. Foram lá os amigos do alheio e foram ao moinho e roubaram a moco. Portanto, começando pelo cultivo do arroz, eu tenho ali uma fotografia que também tenho um arquivo muito grande, depois porei à disposição do museu, se acharem interesse, de pessoas que eu penso que eram ceifeiras do arroz. Pode projetar. Já está. Portanto, isto é, a senhora, se olhar para a fotografia, vê-se ali, de certeza, a dona não está a ver. Não está a ver. Dona Diolida, era assim que a senhora andava, vestida no arroz? Já não veio.
Calças velhas e camisas e tudo. À noite despimos-se lá dentro da rebela, despimos-se todas nuas e tínhamos que tomar aquelas badalhocas todas. Então a gente andava cravada, o lodo era tanto que ia à frente da nossa barriga, naquelas estradas lameiras, era assim. A gente punha os pés e chegámos ao fundo. E depois andámos, depois pomos o pé cá para cima para a gente subir, tínhamos que pôr as mãos assim, e assim é que a gente continuava, dentro daqueles canteiros, daqueles olheirões, era assim que a gente continuava. Porque quando era à noite estávamos assim, cheios de frio, nossa carne parecia carne de galinha, ali, todas encolhidas com nós bandejámos lá dentro da ribeira, e era assim, era um fato velho deles, é que a gente vestia. Eram umas calças, uma camisa e toca a gente. E o nosso fato vestimos lá à noite só quando soltávamos. Em relação ao ciclo da cultura do arroz, eu acho que também temos ali na parte que os meus avós e pai cultivavam, tivemos duas situações. Havia o transporte do arroz para a eira com bois, mas também havia com parelhas de machos. Temos ali uma fotografia de uma parelha que transportou bastantes feixes de arroz naquela altura. É também uma fotografia que eu selecionei. Como dizia aqui o Manel, nos primeiros tempos, e fazendo aqui uma aproximação à máquina que já falámos, foi durante muito tempo os bois que andavam à volta e tudo, eram trabalhão, depois tinha que se secar, depois mais tarde as moeiras, e a certa altura o meu avô e o meu pai acharam que podiam investir numa máquina. E então fomos ao Tramagal, eu já me lembro de ir ao Tramagal comprar e apareceu a célebre máquina que pode mostrar aí nas imagens. Ana, pode mostrar a máquina, faz favor. Não, deve ser a última ou a penúltima. Exato. Pois os arrozais normalmente eram longe das eiras. As eiras ficavam ali no monte, no tom, ainda lá está a eira, bastante deteriorada, é certo, mas ainda lá está a eira. E depois o arroz era ensacado e era transportado aqui para a moagem. O Luís Miguel já falou, havia uma entidade que era a Comissão Reguladora do Comércio do Arroz que estabelecia o preço. E era uma coisa que eu gostava especialmente, aquilo tinha-se um estilete que se furavam as sacas, tiravam-se uns pouquinhos de grão de cada saca, normalmente o proprietário sabia quais eram as que vinham mais secas, mas o senhor da fábrica também sabia, e então iam. E tinham um moinho de descascar o arroz, e então o moinho descascava o arroz, via-se qual era a quantidade de trincas, que é a parte partida do arroz, e era estabelecido um preço. E era esse preço que o agricultor recebia, não era a fábrica que propriamente comprava no mercado livre, era um mercado tabulado que tinha as suas vantagens e desvantagens, mas continuou assim durante muito tempo. Só em relação a uma outra situação que eu gostava de precisar. Ali nas terras do meu pai e do meu avô, havia dois sistemas de cultivo do arroz. Um em que o proprietário fazia toda a despesa e depois recolhia o arroz, e havia outro em que havia uma partilha com os ceareiros que ficavam com, penso que na altura chegou a 50% do arroz recolhido, mas eram-lhes dados os adubos e as sementes, os viveiros eram de acordo com o proprietário. Portanto, era um sistema. Era considerada normalmente ali uma colheita, uma atividade relativamente lucrativa para as duas partes. As duas partes aceitavam. Também falaram na recolha, que era por setembro, em setembro para vir à Feira da Ponte, e normalmente as pessoas aproveitavam para comprar as mobílias para depois para o casamento, que era logo a seguir era o fevereiro, começava-se a preparar em março, e era essa a situação que também acontecia.
penso que é basicamente isto que eu posso. Estaria aqui montes de tempo a falar, são coisas que eu vivi, foi uma situação que eu deixei, porque a minha vida também se orientou para o outro lado, mas estou de regresso à Ponte Tesouro, estou sempre disposto a colaborar nestas iniciativas, que eu acho que é realmente de louvar, e fica bem a quem organizou este Festival do Arroz, proporcionar-nos este convívio, até para ver os meus amigos. Andámos à escola junto, durante anos e anos convivemos com o Luís Miguel, com este amigo que eu também conheço há muitos anos. Por isso, se quiser perguntar alguma coisa, estou à vossa disposição. Muito obrigada. Realmente ficaríamos a conversar o resto da tarde. Com todas estas recordações são emotivas e do ponto de vista histórico são interessantíssimas. Mas vamos ter que terminar, podemos continuar a conversar informalmente. Vamos ter que terminar aqui porque já vai abrir à população a degustação do arroz doce, não é? Que é o momento pelo qual também todos aguardam. E, portanto, convido-vos a se dirigirem aos nossos pavilhões, nomeadamente à sala do painel das Escolhas de Cortiça, do mosaico das Escolhas de Cortiça, onde estará disponível para todos a degustação do arroz doce. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada aos nossos convidados. E peço desculpa por nos ter ocupado a palavra.